Podemos assentar? Vamos lá. Minha pergunta para você é: qual é o limite que você dá para Deus conseguir tratar, para Deus conseguir começar, para Deus terminar uma obra em você? Até onde você acha que Jesus ele é capaz de ir? Até onde você acha que Jesus ele tem possibilidades de fazer? Até onde você acha que Jesus ele tem algum tipo de autoridade para poder fazer algumas coisas, para poder tratar algumas coisas na sua vida? Quando nós paramos para observar a história de Lázaro, eu fico um pouco encucado com algumas coisas a qual João ele faz questão de escrever aqui. Tem hora que Jesus está falando, tem hora que Marta está falando, tem hora que Maria está falando, tem hora que pessoas estão falando, mas tem hora que é João que está narrando. Tem hora que João ele coloca um ponto de vista, tem hora que ele coloca uma observação, tem hora que ele coloca algo ali para nós observarmos, para nós vermos coisas que apenas no texto ali não está escrito na narrativa de Jesus e na narrativa de Marta e Maria. Então é necessário nós observarmos esses detalhes dessas coisas. Mas quando nós paramos para observar, nós vemos que Jesus João faz questão de dizer um certo homem. Um certo homem. Isso deixa eu com uma certa curiosidade. Porque João faz questão de dizer um certo homem? Porque ele está dizendo que não é sobre título, ele está dizendo que não é sobre capacidade. O que ele está falando é sobre o amor de Jesus que vai entrar em cena. Não é sobre o amor apenas de Lázaro, não é sobre apenas o amor de Marta, não é sobre apenas o amor de Maria, mas é sobre o que ele pode fazer e quando ele pode fazer, quando pessoas se dispõem, quando pessoas acreditam. Quando pessoas resolvem colocar algo nas mãos deles, dizem: olha, Senhor, eu estou disposto a entender, eu estou disposto a fazer. Porque mesmo Jesus nos amando, mesmo Jesus liberando por nós alguma coisa, fazendo algumas coisas por nós, nós não estamos isentos de enfrentar alguns momentos de crise. Então, Jesus ele saiu de Betânia. Jesus ele sai dali porque fizeram uma emboscada e queriam matá-lo. Então, a enfermidade vem exatamente no momento que Jesus está ausente. E agora fica aquela conversa: poxa, se Jesus estivesse aqui, Lázaro já estaria bom a hora dessa. Porque Jesus tem um amor muito grande por Lázaro. Aí uma começa a conversar com outra e diz: que tal, quem sabe, não dá para nós mandarmos alguém para poder falar para Jesus o que está acontecendo com o amigo dele que ele tanto ama. Então manda um mensageiro e procurar Jesus. Vamos lá. Eu não sei há quanto tempo Lázaro estava enfermo. Eu não sei quem foi que teve esta ideia de procurar Jesus. Porque às vezes nós estamos tão acostumados a ter um não no nosso coração da parte de Jesus, como se Jesus não estivesse interessado na nossa cura, como se nós não fôssemos dignos de receber uma cura da parte dele, como se nós fôssemos incapazes, ou como se Jesus estivesse distante o tempo todo. Mas eu gostaria que você entendesse, você lembrasse que Jesus, mesmo distante, ele ainda está no controle. Mesmo quando parece que Jesus ele não está presente, mesmo quando parece que Jesus não pode fazer nada, ele ainda está no controle. Por aquilo que ele carrega, por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa. Porque estar com Jesus não nos impede de nós passarmos algumas enfermidades. Isso não impede que alguns desafios batam na nossa porta, não, de maneira alguma. Mas é sobre os meios que Jesus ele vai fazer. É sobre a paz que nós devemos ter no nosso coração. É sobre entendermos que Ele é capaz. É sobre nós colocarmos o nosso coração, colocarmos os nossos olhos, colocarmos as nossas emoções. Tudo na mão dEle. Isso é difícil. Tratar sobre isso é muito difícil porque somos humanos, somos sujeitos, somos fracos, somos rebeldes, somos egoístas. Nós gostamos de alguma maneira de ser notados, nós gostamos de alguma maneira de ser lembrado. Então, Marta está dizendo, é aquele a quem tu ama, não é qualquer um, é aquele a quem você liberava palavras de amor, aquele a quem você se divertia sentado à mesa, conversando com ele. É este que está enfermo, é este que está passando por tribulação. Mas os momentos e os terrenos de tribulações, eles servem justamente para mostrar onde está a nossa fé, para mostrar se o nosso coração está endurecido, para mostrar se nós estamos desacreditados, para mostrar até onde nós podemos chegar,
para mostrar até onde nós podemos confiar. Porque às vezes os prazos ele vai se findando. E quando os prazos vai chegando ao fim, os diagnósticos vão aumentando e nós começamos a enxergar só impossibilidades. Temos certeza que Jesus não irá fazer. Temos certeza que Ele não será capaz de mover, de mexer. Porque essas certezas são nossas. Por causa da incredulidade nesses momentos. Afinal, se Ele quisesse fazer, naquele dia, naquele culto, Ele teria feito. Afinal, se Ele quisesse fazer naquele dia no monte, Ele teria feito. Afinal, se Ele quisesse fazer naquele dia, era porque nós datamos algumas coisas. Nós condicionamos algumas coisas. Mas eu quero que você entenda que o silêncio e a demora, às vezes, de Jesus, não é sinal que Ele está ausente. Não é sinal que Ele não irá fazer. Não significa que existe uma ausência paterna. Mas tem um trabalhar de um processo. Tem um processo no meio disso tudo. Enquanto nós choramos, enquanto nós se desesperamos muitas das vezes, Jesus, Ele ainda mostra que está no controle. Jesus, Ele ainda mostra que existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Jesus, Ele não abandona tudo, pega o cavalo, voa atrás de Lázaro resolver, porque ele tem até tal tempo, senão ele vai morrer. Não, Jesus precisava exatamente que Lázaro morresse. Tem coisas que você não está entendendo. Aí você fala, Jesus, mas porque logo eu tenho que ser usado como exemplo. Quanto maior o poder, maior será a responsabilidade. Quanto mais o Senhor te mostrar, quanto mais o Senhor falar, quanto maior a promessa, mais será aparentemente difícil, porque aquilo que nós enxergamos como difícil é aquilo que representa a nossa fé. Porque do meu ponto de vista, do meu ponto, do jeito que eu enxergo, do jeito que eu observo, é nessas condições que o Senhor nos abandona. É nessas condições que o Senhor não faz. É nessas condições que o Senhor não se movimenta. É nessas condições que o nosso destino ele se encontra completamente perdido. Mas eu quero que você entenda que nada passa desapercebido pelos olhos de Jesus. É Ele que contempla, é Ele que vê todas as coisas. A autoridade ainda está nas mãos dele. O poder ainda está na mão dele. E é exatamente isso que nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Jesus ainda continua trabalhando nos bastidores. Jesus ainda continua trabalhando nos bastidores da nossa vida. Mesmo que pareça que é o fim. Mesmo que pareça que não tenha mais jeito. Mesmo que pareça que não há remediações. O Senhor, Ele vem. E tem coisas que o remédio não vai resolver. Tem coisas que vai precisar morrer para que Ele ressuscite, para que Ele faça. Só para nós confiarmos nele de verdade. Para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja bendito. Para que o nome dele seja enaltecido. Para que o nome dele seja glorificado. Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara. E às vezes nós não colocamos mais a nossa enfermidade nas mãos dele, porque nós estamos frustrados, nós estamos amedrontados. Eu imagino quando aquele mensageiro chega e de repente diz assim: Marta, Maria, Jesus mandou algo, Jesus mandou dizer algo. Ele disse que essa doença não é para a morte. Ora, eles não esperavam um mensageiro, eles esperavam Jesus. Eles não acreditavam que o mensageiro chegaria primeiro que Jesus. Elas acreditavam que no momento que botou aquela causa na mão de Jesus, seria ele o primeiro. Porque era ela que acreditava. Não era o jeito que ele iria trabalhar. Não era o jeito que ele iria fazer. Tem alguém aqui comigo? É nesse momento que você precisa voltar a sua mente para o Senhor e descansar nele. E esperar nele, ficar nele. E não se movimentar até que ele diga, até que ele fale. Porque quando você para observar ele dizendo: esta doença não é para a morte. A gente vê uma Maria, a gente vê uma Marta se comunicando como se fosse apenas uma linguagem figurativa de Jesus. Como se fosse uma linguagem positiva de Jesus. Jesus ele não trabalha com linguagens positivas, eu quero que você entenda. Jesus ele trabalha com poder.
Jesus, ele trabalha com poder, ele é o que é, ele representa, ele mostra, ele faz, ele atende. Eu quero que você entenda isso. Jesus, ele é especialista em manter o controle em todas as situações. Agora imagina, de repente começa a cair a saturação de Lázaro. Imagina, Lázaro vai tendo uma piora. E de repente o fôlego de vida dele é tomado. E os olhos dele se fecham e Maria olha para Marta e diz: Jesus não conseguiu fazer. Jesus não conseguiu chegar e não soube dizer que não ia conseguir chegar. Mas infelizmente, nosso irmão partiu. E a maior dor no coração deles era entender que Jesus poderia ter feito algo e parece que Jesus não quis fazer. Parece que Jesus estava com medo dos soldados, parece que Jesus estava com medo do sistema, parece que Jesus estava acovardado. Mas era uma perda, e era uma perca grande no coração delas, aquilo doía, fazia com que o coração dela gemia de dores. E às vezes nós passamos situações a qual nós se sentimos rejeitados, nós se sentimos esquecidos. Nós não estamos só, mas nós temos esse sentimento. Nós não estamos, Deus ele está trabalhando, tem coisa que Deus ele coloca a gente dentro de um deserto, mesmo tendo 1 milhão de gente ao nosso derredor, ainda nós se sentimos sós. Ainda nós nos sentimos esquecidos, ainda nós nos sentimos abandonados, ainda nós nos sentimos sem valor algum. Marta e Maria nesse dia, elas estão se sentindo sem valor algum. Marta e Maria nesse dia, ela passa relapsos na mente dela de lembranças. Lembra aquele dia que você quebrou o perfume aos pés dele? Era o perfume mais caro que você entregou. Aí lembra, Marta, aquele dia que você viu ele curando uma pessoa que ele nem conhecia. Você viu naquele dia que ele entrou naquela casa, ele fez tantas coisas na casa de tantos outros, mas naquele que ele dizia que amava. Ele não pôde se dar o trabalho de chegar aqui, de fazer algo. Porque é nesses momentos que nós abrimos a nossa boca e liberamos palavras de ingratidão contra Deus. É nesses dias que nossos corações se retalham. Nosso coração se retalha, os nossos olhos não têm nem mais lágrimas para chorar, porque estamos apenas se sentindo abandonado e esquecido. Mas eu quero que você entenda algo. A agenda de Deus não é movida pela pressão humana. A agenda de Deus não é movida pela pressão humana. É por isso que João diz: um certo homem. É por isso que quando Marta diz: aquele a quem tu amas. Não é pela sua pressão, Marta. Tem propósito nas coisas. Eu quero que você entenda. Não é na sua solidão, Marta. Não é no seu medo, Marta. Tem propósito nas coisas. Eu quero que você entenda. Quando ela estava dizendo que era aquele a quem Jesus amava, ela estava dizendo: Jesus é alguém a quem merece ser curado. Ela está falando de mérito. Ela está dizendo de alguém que tem saldo. E quando você para observar, Lázaro não era alguém desprovido financeiramente, era alguém que tinha condições, era alguém que tinha terra. É tanto que a família deles contratam carpideiras. O que era carpideiras? Carpideiras eram atrizes que eram chamadas para ficar chorando durante o tempo de núpcias. O tempo de núpcias, não, perdão, o tempo de luto. O enterro lá não era igual aqui, que começava, não, era 7 dias. Aquele povo ficava chorando e durante aquele tempo tinha que dar comida àquele povo, tinha que dar hospitalidade. Vocês conseguem entender? Então ela está falando: olha, eu imagino o tanto de recursos a qual Lázaro já tinha entregado no ministério de Jesus. Eu imagino o tanto de coisa que Lázaro já tinha feito para ser lembrado como aquele que merecia. Talvez você olhe para si do mesmo jeito que você diz hoje que você não merece. Do outro lado do seu subconsciente, você está dizendo: ei, eu mereço porque eu tenho feito isso. Eu mereço porque eu tenho sido fiel naquilo. Vocês estão comigo? Às vezes você não sente que Jesus está fazendo. Não é porque você está frio. É porque você simplesmente está dividido naquilo que Deus está pedindo. Quando nós falamos sobre propósito, quando nós falamos de fazer o que é necessário, quando nós falamos de processo, nós precisamos entender. Olhe como está a sua agenda referente à academia, referente ao tanto de vezes que você tem disponibilidade para ir ao médico, quanto de trabalho você vai e como você está referente às coisas celestiais.
Como você está referente ao seu propósito. Como você está referente à movimentação do reino. Vamos lá? Vamos se envolver. Vamos se envolver. Vamos se envolver. Vamos lá. Ele merece. Ele merece. Vamos lá. Jesus, ele não altera a sua agenda. Nem sai correndo por causa do desespero humano. O problema é que isso vem aquela pressão sobre nós de ansiedade. Aquela pressão de medo. Vem algumas coisas que começam a acelerar nosso coração. Começa a vir um sentimento de luto sobre a nossa vida. Só que o agir de Deus, ele vem no momento perfeito. Ele vem no momento exato do nome dele ser glorificado, do nome dele ser enaltecido. Eu quero que você fale isso. Eu quero que você entenda isso. Mas eu quero que você pregue para você nesse momento. Quanto Deus será glorificado nesse seu processo? Quanto Deus será glorificado? Me diz. Como você vai conseguir dar glória a Ele? Você desligado, você fora do reino, você paralisado. É necessário, tem coisa que já é sua, tem coisa que já está virado nos céus. Mas para ser conectado na terra, nós precisamos estar no lugar certo, no tempo certo. Nós precisamos, esta doença não é para a morte. Precisamos permanecer, precisamos estar. Precisamos ser. Quem aqui está comigo? Submeta-se ao tempo de Deus. Tenha paciência. Tenha confiança. Vamos lá. Vamos lá. A confiança no Senhor, ela é irrestrita da sua vontade. Não importa o que está acontecendo com a sua vontade. O que importa é que eu preciso confiar em Deus. É que eu preciso ter paciência. É que eu preciso esperar. É que eu preciso me submeter ao tempo que Deus está exigindo. Porque Ele trabalha dentro de um tempo. Ele trabalha em um mover. Ele trabalha nas situações e nos modos dEle. Mas Senhor, você não está vendo. Ele faleceu, Ele morreu. O tempo passou, seu tempo passou, o seu cronos passou, mas dentro do meu Kairos está tudo no tempo certo. No meu Kairos está tudo certo. Jesus, ele entende no reino espiritual, quando o corpo de Lázaro perde o espírito, ele diz assim: ei, vamos voltar para Betânia. Aí também fala: como? Vamos voltar para Betânia. Mas por quê? Não queriam nos matar lá esses dias? Ei, Lázaro está dormindo. Aí alguém vai lá e fala: se ele está dormindo, então é sinal que ele está bom e vai melhorar. Aí João vai lá e diz: eles não entenderam. João narra nesse momento. Eles não entenderam que Jesus estava dizendo que Lázaro tinha morrido. Então Jesus vai lá e ratifica: Lázaro morreu. Vamos retornar. Agora eles começam a pensar pela vida deles. Mas Senhor, se ele já morreu, nada mais pode ser feito. Agora nós precisamos salvar a nossa vida. Afinal, eles queriam matar Jesus. Afinal, agora também eles queriam matar os discípulos. Então agora eles começam a ter a vida deles como preciosa. E eles querem se movimentar. Vamos lá. Vamos lá. O mover de Jesus é movimentado. Vamos lá. O mover de Jesus é movimentado, é motivado pelo amor dele. O mover de Jesus é motivado pelo amor dele, não pelo seu mérito, não pelo seu nome. Lázaro é este, o amigo. É este que está enfermo. Mas eu quero que você entenda que Jesus, ele tem um amor diferenciado. Jesus, ele tem um amor diferenciado. Jesus, ele tem um amor diferenciado. Vou repetir para poder entrar na sua mente. A Bíblia fala sobre uns discípulos que Jesus despediu deles e mandou ele para o outro lado da margem. Jesus, ele sobe para orar.
Quando Jesus está lá orando, a Bíblia diz que veio uma tempestade sobre aqueles e queria matar. O barco está quase indo a pique. Está acontecendo uma ventania. Os caras estão desesperados. Jesus, ele vem andando sobre as águas. Sabe que o texto poderia falar muito bem. E Jesus veio correndo e pulando sobre as águas. Não. Jesus veio andando sobre as águas. Sabe o que eu mais admiro nesse momento? É que na medida que Jesus ele vai andando, onde que o pé dele alcança, dali para trás está tudo calmo, está tudo uma calmaria. Na frente tem uma tempestade, porque ele está chegando. Quando você entende essas coisas, que é ele que está chegando, no tempo dele, na perfeição dele, as coisas elas começam a ter outro sabor, as coisas começam a ter outra visão. Eu quero que você entenda, vamos lá, o amor dele é incondicional. É independente daquilo que você está vendo, é independente daquilo que você está sentindo. Não é por causa das nossas obras, não é por causa do investimento de Lázaro no reino, não é por causa que Lázaro conseguia ganhar muitas almas, mas era sobre o amor de Jesus, é sobre o amor dele que nós estamos falando, é sobre aquilo que ele representa, é sobre aquilo que ele é. O amor de Jesus é o combustível nos céus para poder os anjos se movimentarem, para poder o Espírito de Deus vir falar conosco. É exatamente este amor que acalma as nossas tempestades cotidianas, é exatamente este amor que faz o nosso coração entrar na batida correta. Vocês estão comigo? Eu não sei aonde está a tua confiança. Eu não sei aonde está a tua confiança. Vamos lá. O Espírito está em comunicação com o Espírito de Jesus. Jesus ele começa a caminhar e ele chega em Betânia. Alguém chega à frente e diz: Maria. Jesus está chegando. Ela vai na frente, vai lá, chega com ele. Sabe o que eu acho mais interessante? Que as duas falam a mesma coisa. Aquilo estava entalado na garganta delas. Primeiro Maria chega e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Naquele momento ela está dizendo: Jesus, sinta o peso dessa culpa. Tu podia ter feito, tu podia ter. Inclusive, as pessoas que estão lá no próprio texto falam: esse homem curou tanta gente, agora logo o amigo dele ele não fez nada. Lá, está narrado lá no capítulo 11 de João. Porque as pessoas falam: olha lá, não sai da igreja. Olha lá. Diz que é crente, diz que é isso, diz que é aquilo, mas olha lá, cheio de problemas, cheio de doenças. Tem alguém aqui comigo? Porque eles querem exatamente provar que a nossa fé está morta, que o nosso Jesus está morto. O que eles querem provar é que não vale a pena. É isso que o mundo quer dizer, é isso que o mundo quer pregar para nós. O mundo também está pregando para nós. O mundo está pregando para você, eu quero que você entenda. Aí Jesus diz: ei, eu sou a ressurreição e a vida. O teu irmão há de ressuscitar. O teu irmão há de ressuscitar. Só que nós duvidamos. Nós temos dúvidas. Quando fala o Senhor é apenas um processo, está vindo o tempo de cura, nós falamos: não tem como. Nós diagnosticamos, nós batemos o martelo. Nós ensinamos e nós pregamos para ele. Nós falamos assim: ei, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia junto com os mortos. Eu estava naquele dia na aula de teologia, Jesus. Jesus dá uma coçada de cabeça. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, ele ressuscitará. E aquele que crê em mim, que está vivo, ele nunca morrerá. Cara, imagina o poder de Jesus falando aquilo naquele momento. Eu consigo imaginar, sabe, as poeiras levantando, o vento falando, a natureza gritando, as pedras clamando, as aves se comunicando, o céu completamente aberto, o poder sobre ele, a revelação do Espírito de Deus nele. Seus olhos eu vejo completamente sendo mudado, porque toda vez que Jesus faz algo afirmativo como isso, era liberado um poder dentro dele. Talvez Maria até falou: até me arrepiei aqui, mas
Eles continuam caminhando. Alguém vai lá dentro e diz: Marta, Jesus está aí. Aí ela sai correndo, ela não consegue disfarçar. Era para não chamar a atenção, mas ela não consegue disfarçar. As pessoas começam a observar que ela sai correndo e saem todos correndo atrás dela. Aí ela se encontra com Jesus. A primeira coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como nós gostamos às vezes de botar Jesus contra a parede. Como nós gostamos às vezes, sabe, de falar como o Senhor não está fazendo o seu trabalho. Como o Senhor está sendo faltoso, como o Senhor está sendo esquecido, como o Senhor está sendo desleixado. Como nós gostamos de jogar esse peso sobre Jesus muitas das vezes. Vocês estão comigo? A palavra de Jesus nos garante a vitória. Eu quero que você entenda isso. A palavra de Jesus, ela nos garante a vitória. Mesmo no meio do mar, enfurecido, no meio da tempestade, Ele dá uma ordem, e todo o mar se cala. Porque uma palavra, uma ordem de Jesus, uma palavra dele liberada sobre nós, eu quero que você entenda que é um decreto dos céus. É um decreto dos céus. Só que para Maria, Jesus se explica. Para Marta, Jesus nem se explica mais. Jesus simplesmente diz: aonde vocês enterraram ele? Olha, ele quer ir lá se despedir no túmulo. Jesus chorou. Aí Jesus começa a andar em direção ao túmulo. Ele para de frente ao túmulo. As pessoas querem saber a reação dele. E aí, atrasadão, vai chorar? E aí, atrasadão, vai cantar um hino? Vai fazer o quê? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? As pessoas ficam curiosas. Mais uma vez eu vou repetir, eu sempre falo isso nessa pregação de capítulo 11 de João. Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Jogaram Jesus aonde? No passado. Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Só que eu quero que você entenda que Jesus não age apenas no passado ou no futuro. Jesus, Ele age hoje. Jesus, Ele age agora. Jesus, Ele opera no presente daqueles que são pacientes e confiam e esperam nele. Marta, teu irmão há de ressuscitar. Hã? Eu sei, naquele último dia, joga Jesus aonde? No futuro. É assim que a gente faz o tempo todo. Não, porque eu fiz, porque eu fui, porque eu sou. Porque nós somos, porque nós fizemos. Ah, mas um dia Ele fará, um dia Ele será, quando Ele voltar com os anjos, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Mas e agora? Aonde está a fé da igreja hoje? Aonde estão os olhos da igreja hoje? Para onde você está olhando? Aonde está o seu coração? Aonde está? Luciano pregou aqui. Aonde está o seu coração? Aonde? Está em Deus de fato? Está aguardando nele de fato? É uma pergunta que eu faço para você. Jesus está pronto para se manifestar hoje. Jesus, Ele está pronto para se manifestar hoje. Jesus queria manifestar o poder dele naquele dia. Jesus estava pronto para revelar o poder dele naquele dia. A fé que nós temos no Senhor Jesus transforma o desespero de hoje em um testemunho imediato. Vamos lá. Vocês estão comigo? Vamos lá. Cristo, Ele é especialista em dar a última palavra. O diagnóstico do médico, o diagnóstico da sua conta financeira ou das circunstâncias humanas, não é a palavra final. Vamos lá. Você não entregou sua vida para Ele? Você não entregou sua vida para Ele? Você não diz que a sua vida, que a sua saúde, que a sua casa está no controle dEle? Então por que esse desespero? Por que esse condicionamento para adorar? Por que esse condicionamento para ser? Por que essa imposição? Por que esse tempo? Por que você que está estabelecendo algumas coisas, o tempo é dele, o tempo não é seu. Quem faz é Ele, quem faz não é você.
E aí agora é o que eu fico mais enlouquecido com isso. Essa parte no texto me deixa estarrecido. Essa parte no texto me deixa louco. Porque Jesus ele para diante do túmulo e diz assim: remova a pedra. Ora, vocês conhecem Jesus. Eles não correm para rolar a pedra. Sabe o que eles fazem? Ele já está morto há 4 dias, ele fede. Porque tem hora que nós queremos se agarrar à dor, queremos se agarrar ao luto, queremos se agarrar ao desprezo, queremos se agarrar àquilo que nós somos esquecidos, rejeitados, deixados de lado. E nós falamos que nós preferimos ficar ali com aquela dor, porque aquela dor é minha, essa dor é nossa, essa dor ninguém arranca de mim. Foi o que eu senti, foi o momento da perca, foi o momento de luto. Fede. Deixa isso debaixo da pedra. Tem coisa que Jesus quer resolver, você está falando, deixa escondido debaixo da pedra, morto e fedido. Jesus está falando, eu quero limpar, eu quero curar, eu quero sarar. Não é você que escolhe deixar debaixo. Você quer viver o milagre, você quer viver o propósito, então o processo é rolar a pedra. Só que eu acho mais interessante que não é Jesus que rola a pedra, e ele tem força para isso. No dia que ele morreu, ele é quem tira aquela pedra. Vocês estão comigo? Mas ele estava dizendo algo naquele momento. Quem rola a pedra é a igreja. É a igreja que se une, é a igreja que se movimenta, é a igreja que tem que sair do seu lugar, é a igreja que tem que sair do seu conforto, do seu comodismo, é a igreja que tem que sair da sua inércia e ir rolar a pedra, ouvir o que ele está pedindo. A decisão é sua de ficar parado, a decisão é sua de ficar apenas dizendo que não dá, que tentou de tudo, mas nada aconteceu. Rola a pedra que Jesus está aqui. Se ele está aqui, o milagre está na mão dele. Ele só precisa que alguém se levante e movimente a pedra. Sabe, quando eles começaram a movimentar a pedra, carpideira que estava chorando, disfarçando, sem nenhum sentimento, começou a colocar os véus no nariz, porque começou a exalar um fedor. Começou a sair o fedor dentro daquele túmulo. 4 dias. Corpo em decomposição, em um estado hard. Jesus, ele chega para próximo. Ele começa a dar passadas mais próximo daquele túmulo. E aí vem um milagre do negócio. Pai, graças eu te dou. Gratidão. Quem está ali não entende. Fala como ele está agradecendo a morte. Tem coisa que você não vai entender. O único que entendeu ali, sabe quem foi? Foi Lázaro, porque era o único morto. Quando você está morto para esse mundo, você começa a entender as coisas celestiais. Então é necessário que você esteja sem vida em alguns momentos para você entender o que está acontecendo. Lázaro! Sai! Vinha para fora. Eu imagino aqueles atores, os carpideiros, os amigos, dizendo: esse cara está louco, mas de repente ele começa a sair. A Bíblia faz questão de dizer que os pés deles estão atados, e que as mãos estão atadas, e tem faixa no seu rosto. Jesus vai lá e diz: solte-o, libere as faixas. Mais uma vez Jesus está mandando a igreja desenrolar. Mais uma vez Jesus está mandando a igreja se movimentar. Mais uma vez Jesus está dizendo: faça, continue fazendo. Continue fazendo, que eu faço meu milagre. Eu faço milagre quando você se movimenta na minha direção. Quando você entenda o que eu estou fazendo. Quando você tem a paciência de esperar. Quando você tem a paciência de aguardar na direção correta. Eu mando tirar aquilo que está atrapalhando o meu milagre. E eu mando tirar aquilo que conclui aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Feche os seus olhos, que eu escrevi alguma coisa aqui só para a gente encerrar. Em meio às maiores crises da vida, o diabo tenta nos convencer que o atraso de Deus é um sinal de derrota. Mas eu quero que vocês entendam
Que a história de Lázaro nos ensina que a especialidade de Jesus é manifestar a sua glória justamente onde o recurso humano se esgota. Se você está passando por um momento de dor, se você está passando por um momento que você acha que Deus não está no controle absoluto da história e que a última palavra pertence a Ele, creia no poder, creia na ressurreição e veja o milagre se manifestar hoje ainda na sua vida familiar. Veja o milagre se manifestar hoje ainda na sua saúde. Veja o milagre se manifestar ainda hoje nos seus ossos, nos seus nervos, nos seus tendões, na sua pele. Veja e sinta Ele trabalhar. Você que pode, se coloque de pé.